E aí, pessoal, tudo bem? Pô, finalmente, né, voltei a fazer um vídeo aí, ando sumido do canal. O cenário também mudou, né? Agora acabou o home office na empresa que eu trabalho. Antes eu gravava da minha sala, porque estava com o computador da empresa aqui no quarto. Agora voltei a ter meu computador no quarto mesmo, então estou gravando daqui. Esse vídeo eu vou falar sobre projeto integrador. No início eu vou falar projeto integrador de forma genérica, que serve para vários, é a minha opinião sobre o projeto integrador, né, de várias instituições. Eu sei que outras instituições também têm essa metodologia, né, de parte prática no curso de tecnologia. Algumas instituições particulares, eu sei que das públicas, a FATEC tem, porque eu tenho amigos que estudaram na FATEC e eu vi eles fazendo o projeto integrador deles. A Univesp tem, eu estou fazendo agora, esse ano que passou agora, nesse semestre passado, foi o primeiro projeto integrador que eu desenvolvi na Univesp. Acredito que na USP talvez tenha também, porque a Univesp imita muito do currículo da USP, né? Então, assim, primeiro eu vou falar de forma mais genérica e depois eu falo especificamente da Univesp. Então, o projeto integrador, eu vejo que ele tem um mérito, uma coisa muito legal e uma coisa muito ruim. Aliás, uma coisa que pode ser muito ruim, não necessariamente seja. O mérito, né, a coisa boa que eu vejo no projeto integrador, é que ele te força a fazer a parte prática. Né? Na faculdade, a gente muitas vezes fica vendo teoria, fica vendo código, fica só vendo o professor fazer código, a gente mal coloca a mão na massa. Até porque a gente não tem tempo. É uma carga muito grande de leituras, de N coisas que são exigidas, e a gente acaba não fazendo o principal para se desenvolver como bons programadores, para quem tem essa intenção, esse intuito, que é programar, é sentar a bunda na cadeira e programar. A gente acaba fazendo pouco isso. E o projeto integrador, de certa forma, ele vai te obrigar a fazer isso. Então, eu acho bacana a ideia do projeto integrador, especialmente para quem não trabalha na área. Porque às vezes quando a gente fala, sentar a bunda e programar, para quem trabalha, fala, porra, esse é meu dia a dia, legal. Mas tem muita gente que estuda e quer entrar no mercado, ainda não entrou. Seja porque ainda não conseguiu uma oportunidade, seja porque quer primeiro se formar para depois buscar a oportunidade. Então, o projeto integrador, ele aproxima as pessoas da prática, né? Então, eu acho bem interessante. Além de ser multidisciplinar, ele não exige só programação, ele exige outras coisas, outros conhecimentos. Então, é bem interessante. O lado negativo que eu percebo dos projetos integradores, independente da instituição, é o fato de ser em grupo, que não deveria ser negativo, mas na prática é, porque, meu, sempre grupo, sempre vai ter aquele que, porque eu trabalho, porque eu não você consegue tudo, né? Ele tá fazendo uma graduação, ele entrega tudo, ele faz as provas, ele faz os trabalhos, mas quando ele vê um trabalho em grupo, ai, nossa, meu trabalho é foda, é pesado. Ai. Então, claro, tem exceções? Tem. Tem pessoas que, estuda à noite, beleza. Ainda assim, que nessa questão do estudo à noite, às vezes vale por causa da Univesp, que tem reuniões à noite, né, com a orientadora, mas ainda assim, você tem amanhã, que é o horário que, se você estuda à noite, você deve estudar pela manhã, fazer as atividades, então você poderia ajudar no projeto, e não ajuda. Então, projeto em grupo é foda. Eu particularmente não gosto, e é o que atrapalha em projeto integrador. Eu vi isso, pessoal que estuda na FATEC reclamando, eu vi isso na Univesp, vários grupos reclamando. E no meu caso específico aconteceu também. Então, assim, se tem algo assim que eu acho meio complicado do projeto integrador é isso. Que você é jogado num grupo, montado de forma aleatória, e quase sempre com pessoas, né? É curioso isso, né? O padrão é mais de grupos onde há pessoas malandras do que de grupos onde o grupo é totalmente interessado ali, né, focado. Então isso é desagradável. E eu vou falar do projeto integrador da Univesp, né, especificamente, porque é o que eu fiz.
Então, no projeto integrador da Univesp, me chamou a atenção algumas coisas. Primeiro, que não é só o projeto, a parte prática, desenvolver, ele exige outras coisas. E quais são essas outras coisas? Principalmente, conhecimento em ABNT, né? Aquele padrão que é utilizado para fazer monografias, por exemplo. Só que isso não é ensinado. Então, eu achei o projeto integrador da Univesp muito na base do se vira. Então, é um monte de conhecimento que a gente não tem da faculdade, ou ainda não teve, pelo menos, e que são simplesmente jogados. Então, vocês têm que fazer um relatório e ele segue a norma BNT. Esse relatório é basicamente uma monografia. Resumindo, é uma mini monografia que você vai ter que fazer junto com o projeto integrador. Então, você faz uma mini monografia e o sistema mesmo, né, programado ali. E é pesado principalmente para grupos que nunca tiveram contato com isso. Por sorte, a Univesp não é a minha primeira graduação. Eu já tenho outras graduações e eu já trabalhei formatando trabalhos de monografia. Então, eu conheço a BNT, eu tenho facilidade para lidar com isso. E por causa disso, eu assumi essa parte do projeto, que é uma parte grande, que eu percebi que o pessoal ia bater cabeça para fazer. Só que o pessoal que ficou responsável pela parte de desenvolvimento ramelou, simplesmente não fez. E no final foi uma loucura, assim, correria para desenvolver a parte do sistema também. Acabou que eu tive que fazer muita coisa e eu não contava com isso. Não que seja ruim, porque foi bom que eu desenvolvi um conhecimento que até então eu não tinha, né? Eu não entendia muito desenvolvimento web ainda. Acabei aprendendo muita coisa por necessidade. Isso é bom, é uma forma meio que forçada da gente se desenvolver, né? E muitas vezes a gente aprende assim mesmo, é no susto, né? É na necessidade. A gente conseguiu entregar alguma coisa e ao menos passar, né? Mas ficou muito aquém do que eu queria de fato desenvolver. E daí vem uma outra questão também do projeto integrador que eu acho um pouquinho problemática. O projeto integrador você tem que desenvolver com uma empresa real. Então, tem já um escopo do que tem que ser o projeto, no caso do projeto integrador 1, é um sistema web usando um framework. Então, você tem que encontrar uma empresa que precise de alguma coisa que utilize isso. Então, a ideia é você desenvolver um MVP, né? O MVP, um mínimo produto viável, que é vamos dizer, um protótipo, para facilitar o entendimento. Então, você não precisa fazer o sistema ali já completo, bonitão, com CSS instalando. Não, você tem que fazer um protótipo ali que dê para usar, que dê para atender o problema, para eles verem funcionando, mas não necessariamente seja a solução mais bonita, mais elegante. A ideia é que seja funcional, acima de tudo. Só que o que acontece? Muitos grupos eu vi que desenvolveram o projeto com a empresa, tipo, vou fazer com a empresa do meu pai, vou fazer, sei lá, com a lojinha aqui do bairro, que é do meu amigo. Então é mais simples, você vai falar, mano, é um projeto de escola, tal, eu vou usar seu nome aqui, você assina, já era, a gente desenvolve o negócio, sem compromisso. Mas tem grupos que desenvolvem coisas parrudas, e eu queria desenvolver uma coisa que eu me orgulhasse. Né, eu vejo, às vezes, a Univesp divulga os projetos assim mais relevantes, principalmente para a comunidade, né, quando desenvolvem coisas relevantes para a comunidade, né, os grupos de engenharia e tal. E eu queria fazer algo do tipo. Falei, cara, eu quero fazer um projeto assim que eu olhe depois, que seja realmente utilizável. Né? Eu não quero fazer uma coisa tipo, só assina aí, eu vou fingir que fiz e já era, e a gente passa de ano e firmeza. Falei, não, eu quero fazer uma coisa firmeza. E por causa disso, eu, assim, primeiro, antes conversei com o grupo concordou, e a gente concordou de desenvolver o sistema para uma ONG, né? Uma ONG que eu tenho contato com pessoas, desenvolve um trabalho importante. Só que qual que é o problema? A partir do momento que você está desenvolvendo um projeto para uma instituição que realmente precisa, a instituição ela espera de você um sistema real. Então, eles te dão um problema real, uma necessidade real deles, e eles criam a expectativa de receber uma coisa real. E, a princípio, o grupo abraçou isso, falou, não, vamos desenvolver tal. Tinha até gente do grupo
assim, querendo desenvolver mais que o necessário. Então, assim, no início foi muito empolgante, né? Todo mundo empolgado, tudo. Inclusive a instituição que a gente fechou a parceria para desenvolver o sistema para eles. Só que depois aconteceu duas coisas que eu achei muito desagradável. Uma que é a questão que eu já falei do grupo, né? Que então as pessoas que prometeram muita coisa, que vou fazer isso, vou fazer aquilo, praticamente não fizeram nada, né? Então o grupo era de 6 pessoas, dá para dizer que metade do grupo carregou a outra metade. Foi eu e mais 2 pessoas que fizemos tudo e outras 3 pessoas que, né, passaram de ano tranquilo da cabeça, né? Porque não tiveram que esquentar, não tiveram que passar raiva, né, codando e escrevendo de madrugada, né? E outra coisa que me chamou a atenção foi também a instituição, porque para a gente desenvolver o sistema, a gente depende de muito feedback da instituição, e eu não tive. Claro que isso eu não vou falar, toda instituição vai fazer isso, não é. Mas que especificamente dessa que a gente pegou, até pelo momento que eles estão vivendo, não estou falando isso nem como uma crítica a eles, é porque eles estão, por causa da pandemia, eles trabalham com uma população vulnerável, então eles estão desenvolvendo um trabalho diferente do que eles costumam desenvolver para ajudar nessa emergência da pandemia, então distribuição de cestas, são coisas que eles não faziam. Só que eles estão focados nisso, então eles estão usando a sede de uma outra instituição para fazer essa atividade, eles não estão na sede deles, né, a original. Tudo isso atrapalhou. Então, muitas vezes eu pedi informação para eles, pedi o feedback para eles e não recebia, e isso atrapalhou muito, assim. Então, é até uma lição que eu estou levando para as próximas etapas, de ser mais claro nisso, porque no início eu estava muito focado, senão eu quero fazer um projeto do louco, muito da hora, que vai ajudar de verdade, e o grupo também falou que queria fazer isso, então a gente comprou essa ideia, a gente vendeu essa ideia para a instituição, ao invés de falar que não, o nosso negócio a gente vai desenvolver um protótipo, uma coisa que vocês vão poder usar, mas não é a solução mais bonita, depois a gente pode até ajudar a deixar a solução mais elegante, mas no primeiro momento é isso que a gente vai entregar. A gente não fez isso. Bom, e daí sobre a parte mais técnica assim do projeto integrador, que algumas pessoas podem ter curiosidade, que ainda não chegou nessa etapa, geralmente eles pedem para você desenvolver um projeto com framework, não tem exigência de um específico. A questão é, no curso já tinha sido ensinado framework? Não. Tinha sido citado, mas entre ser citado e entre você dominar o suficiente para desenvolver um sistema inteiro, é outro 500. Então a gente não tinha aprendido nada disso. Tem uma matéria de projeto integrador que o professor vai meio que ensinando algumas coisas. Então, para nós, por exemplo, foi um professor, que foi nosso professor de lógica de programação, que ele ensinou Python. E daí o framework que ele ensinou foi o Flask, que o Flask é um framework do Python, né, que ele até falou, ele falou, como vocês já aprenderam lógica de programação em Python, o Flask é bom que ele segue a lógica do Python, então acho que é mais fácil o entendimento, e de fato foi mesmo, eu gostei, mas não é obrigado a desenvolver é só uma sugestão dele, mas não é obrigado, então eu vi grupos que desenvolveram em Laravel, no início eu até pensei também no nosso grupo desenvolver em Laravel, porque eu pesquisando assim falava que era um framework bem acessível, assim, que não é tão difícil de aprender. Eu já tinha estudado alguns frameworks JavaScript e não gostei muito, assim, eu fiquei meio confuso, talvez por eu não ter muito costume em usar JavaScript. Então eu achei meio confuso a lógica. O Laravel, que é com base em PHP, eu achei até assim, não achei 100% tranquilo, porque eu também não uso PHP no dia a dia, mas achei mais fácil de entender do que os frameworks JavaScript que eu tinha visto antes. E o Flask eu achei bem simples também, o Flask ele é bem flexível, assim, a forma de uso dele, achei interessante. No final acabamos desenvolvendo o nosso com o Flask mesmo. Não sei se era a solução mais ideal para o projeto que a gente desenvolveu, mas funcionou, né? A gente conseguiu entregar
Mas a questão que eu quero dizer é, tem uma matéria de projeto integrador que eles vão te dando dica. Dica de como fazer um brainstorm, dica de como o que é um MVP, como desenvolver um MVP, ensina um pouquinho do framework, só que assim, tem o que? Acho que 2 vídeos ensinando a usar o framework Flask e a como fazer o deploy dele. Eu acho que não é suficiente. Eu acho que não é uma coisa que em 2 aulas de 40 minutos se aprenda, né? Senão não faz nem sentido fazer uma faculdade, então. Mas enfim, é o que eles oferecem e a gente dá um jeito de se virar com isso. Mas foi bom, eu acho que eu aprendi muito, mas é cansativo, é muito cansativo. Então, se eu tiver que deixar uma dica para vocês que vão ainda fazer, fiquem atentos com o grupo de vocês. Se vocês verem que o grupo não está seguindo e que você não vai ter condição de fazer sozinho, talvez compense até mesmo você pegar uma DP nisso, não se matar, e depois você faz com o tempo. Quando já tiver acabado as matérias, você refaz os projetos integradores, que daí você vai ser jogado no outro grupo, né, no grupo que ainda estiver estudando, só para desenvolver o projeto integrador. E daí você já vai estar formado, você já vai ter tido tempo de praticar bastante, você já vai estar mais desenrolado para fazer isso. Que é o que eu pretendo fazer nos próximos 2 projetos integradores. Eu, sinceramente, se for o mesmo grupo, eu não, a não ser que eles mudem muito, eu não pretendo fazer o que eu fiz nesse, né? Porque nesse eu acabei carregando muitas coisas do projeto sozinho, e eu não pretendo fazer isso novamente, porque é super cansativo, é super estressante e não é justo, né? Então, é isso que eu deixo de dica. E vou encerrar por aqui, valeu.